Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos então para a correção da atividade sobre ângulo interno de um polígono regular, tá? Essa é a terceira atividade da 14ª semana de aula, certo, gente? Então, vamos fazer aqui a leitura da primeira questão. Lembrando que um polígono regular, gente, nada mais é do que um polígono que possui... O que é um polígono regular, professor? Polígono regular é aquele que possui a medida de todos os lados iguais. Todos os lados, todos os seus lados iguais. E aí, o que é que representa isso na matemática? Quando um polígono possui todos os seus lados iguais, qual é o que é que pode decorrer dessa afirmação aqui? Se ele possui os seus lados iguais, então deduz-se que a medida de seus ângulos também são iguais. Se todos os lados são iguais, existe uma proporcionalidade entre a medida de ângulo e a medida dos lados de um polígono. Se o polígono é um polígono regular, significa dizer que todos os seus lados são iguais. E se os lados são iguais, significa dizer que também os seus ângulos são iguais, ou seja, possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. Bacana, então essas afirmações aqui andam conectadas. Beleza, turminha? Então é o seguinte. Leitura da primeira questão. Mário desenhou 4 polígonos regulares e anotou dentro deles o valor da soma de seus ângulos internos. O que é que significa aqui, gente? Primeiramente, esse polígono aqui, ele é o quê? Como é o nome desse polígono? Ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Logo, ele é um pentágono, beleza? Nós temos aqui um pentágono. E a soma dos ângulos internos de um pentágono, ou seja, se eu somar aqui a medida desses 5 ângulos, 1, 2, 3, 4, 5, a soma vai dar 540. No segundo polígono, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos um hexágono, né? Um hexágono regular. Então, se eu somar aqui os 6 ângulos internos, o resultado da soma desses 6 ângulos será 720. E assim por diante, né? Aqui nós temos o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos aqui um heptágono, né? E aí nós temos um polígono com 7 ângulos internos. Então, se eu somar aqui a medida desses 7 ângulos, nós temos 900. E assim por diante. Então, a questão é qual é a medida do ângulo interno de um hexágono, tá? Só fazendo a correção, gente, que é um acento agudo e não circunflexo. Qual é a medida de cada ângulo interno de um hexágono? Então, o hexágono, gente, é essa segunda figura aqui. Se eu quero a medida de cada um desses ângulos internos, o que é que eu preciso fazer? Eu já sei quanto é que dá a soma desses 6 ângulos. Se eu quero a medida de cada um e todos são iguais, né? A medida deles são iguais, vai bastar apenas que eu pegue 720, que é a soma de seus ângulos internos, que foi um valor que foi dado no enunciado, e divida aqui por 6 pedaços. Então, são 6 ângulos. São 6 ângulos iguais, então basta pegar 720 e dividir por 6. Então, vamos fazer essa divisãozinha. Então, vamos pegar aqui 720 e dividir em 6 partes. Para dividir, eu vou considerar o 7, porque o 7 já satisfaz a condição do algoritmo, né? Que 7 ele é o dividendo. O dividendo ele tem que ser maior do que o divisor. Então, quantas vezes o 6 cabe dentro do 7, gente? Quantas vezes aqui esse número 6 cabe dentro do número 7? E aí nós vamos ter que cabe apenas uma vez, né? Uma vez o 6, né? Deixa resto 1. Porque de 6 para 7 sobra uma unidade. E aí o que acontece agora? Eu vou baixar o número 2, né? E aí nós teremos aqui o número 12. E o nosso número 12, ele é o nosso novo dividendo. E aí eu faço novamente a velha pergunta. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 12? 2 vezes, né? 2 vezes 6 dá 12. Deixa resto
0. Como nós já encontramos aqui o resto é 0, o que é que eu vou fazer? Se lembra que aqui o 0 eu ainda não utilizei, então o que é que eu faço com esse 0 aqui? Eu jogo ele diretamente aqui no resultado, certo? Como eu não precisei utilizar esse 0, então eu coloco ele lá no quociente. Então, 720 dividido por 6 equivale a 120 graus. Ou seja, a medida desses ângulos internos aqui, ó, 120, aqui é 120, aqui é 120, aqui é 120, aqui é 120 e aqui é 120. Se eu, por acaso, pegar os 6 ângulos que equivalem a 120 e multiplicar aqui pela quantidade que são 6, ó, 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 2 é 12. Vai 1 desce 2. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. Volta a dar, ó, 720. Então, qual é a alternativa correta aqui, gente? Letra C. Beleza, então vamos para a correção da segunda questão. Temos o seguinte, ó. A figura abaixo representa uma embalagem de pizza que tem a forma de um octógono regular, ou seja, um octógono regular é um polígono de 8 lados, tá? Octógono é um polígono de 8 lados. Até aí, tudo bem. Então, ele é um polígono regular. Então, significa dizer que a medida de seus ângulos internos, ó, que são esses aqui, todas são iguais. Porque polígono regular possui a medida dos lados iguais. Então, todos esses ângulos internos aqui são iguais. E um deles aqui ele chamou de alfa. Então, se um é alfa, todos os outros também são alfa. Alfa aqui, alfa aqui, alfa aqui, aqui, alfa aqui e alfa aqui. Nessa embalagem, qual é a medida do ângulo alfa? Então, essa questão ela foi diferente da anterior, porque lá na questão anterior ele deu a soma dos ângulos internos. Aqui a questão não forneceu isso, mas isso é um conteúdo que nós já vimos estudando de semanas passadas. É um conteúdo que já foi visto, tá? Como é que a gente calcula a soma dos ângulos internos? Então, a soma dos ângulos internos é dada por essa fórmula aqui, ó, que é n menos 2 multiplicado a 180 graus. Essa aqui é a fórmula, gente, que eu tenho que estar lembrando sempre. Onde o SI representa a soma dos ângulos internos, soma dos ângulos internos, que no caso é o que nós precisamos descobrir nesse momento, e o N representa o número de lados do polígono. Beleza? Então, esse polígono aqui é um octógono. Então, ele é um polígono que possui 8 lados. Então, para descobrir a soma dos ângulos internos ficou fácil. Basta eu usar a fórmula, tá, e substituir. No lugar do N, eu colocar 8. Então, vai ficar 8 menos 2 multiplicado a 180 graus. Então, vai ficar, ó, S igual... Gente, quanto é que equivale, ó, 8 menos 2? Porque numa expressão numérica, a gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, dentro do parênteses, nós temos uma subtração, né? Uma diferença. Então, 8 menos 2 equivale a 6. E vai ficar 6 multiplicado a 180. E agora eu posso multiplicar. O resultado aqui do 8 menos 2 foi 6. Então, o resultado é o valor que eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 180, beleza, gente? Então, resolvendo aqui essa multiplicação, ó, 180 multiplicado a 6. Quanto é que nós vamos encontrar aqui nesse valor? Então, vou fazer aqui a multiplicação, tá? Vou só ajeitar, gente, que eu tenho problema, tá? Com coisas aqui mal feitas, então vou colocar uma linha aqui retinha, tá? Então, tá aí. Então, vamos fazer aqui a multiplicação, gente, ó. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 8, 48. Mais 4 desce 8. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. Então, vai ficar 1080. Então, as somas dos ângulos internos de um octógono equivale a 1080 graus. Só que nosso cálculo ainda não terminou, porque o nosso objetivo é calcular a medida do ângulo y, ou do ângulo alfa. Ângulo alfa é a medida de um ângulo interno. Como é que a gente calcula a medida de um ângulo interno? Basta você pegar a soma desses ângulos, que foi 1080, e dividir pela quantidade de ângulos, que é a mesma quantidade de lados. Se um polígono tem 8 lados, ele possui 8 ângulos. Então, eu vou pegar aqui 1080
Então, eu só preciso pegar a soma dos seus ângulos internos, beleza? Como é que eu calculo a medida do ângulo interno? O ângulo interno, basta você pegar a soma dos ângulos internos e dividir pela quantidade de lados, que é a mesma quantidade de ângulos, tá? Então, basta eu pegar aqui 1080 e dividir pela quantidade de 8, que são 8 lados, automaticamente 8 ângulos, beleza? Então, eu vou pegar 1080 e vou dividir por 8. Resolvendo aqui essa divisão, então vai ficar assim, ó, 1080 dividido por 8. Então, nessa divisão eu já posso considerar aqui o 10, porque o 10 é maior do que o 8. E aí eu vou fazer a pergunta, quantas vezes o 8 cabe dentro do 10? Quantas vezes o número 8 cabe dentro do 10? Apenas uma vez, né? Que dá 8. E 8 para 10 sobram 2 unidades. Como esse número 2 aqui, ó, ele não é suficiente para continuar a divisão, porque ele é menor do que o 8, então o que é que eu tenho que fazer? Vou pegar o elemento que eu ainda não usei, que foi o 8, e vou baixar aqui. E aí o número deixa de ser 2 e passa a ser 28. 28 ele é maior do que o 8. Então eu posso fazer novamente a pergunta. Ó, quantas vezes o 8 cabe dentro do 28? E aí eu vou perceber que cabe 4 vezes, né? Porque 4 vezes... Opa, 4 não. Vou deixar aqui, eu já tinha 1. Cabe 3 vezes. Porque 3 vezes o 8 dá justamente 24 unidades. E 24 unidades para 28 sobram 4 unidades, beleza? Só que o resultado aqui, 4, ele é menor do que o 8. 4 é menor do que o 8. Então, não dá para continuar dividindo. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu ainda não usei o 0 ainda, eu vou baixar ele. E aí, o 4 passa a ser o número 40. E o 40, como ele é maior do que 8, eu posso continuar dividindo. E eu vou fazer novamente a pergunta. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 40? E aí, eu percebo que o 8 cabe dentro do 40 5 vezes. 5 vezes 8 é exatamente 40, que deixa resto 0. E aí, gente, significa dizer o quê? Que 1080 dividido por 8 é o mesmo que 135. Então tá aí, ó. Resultado do ângulo interno, 135 graus. Olha que interessante. Então nos leva à alternativa letra D. Vamos agora para a resolução da terceira questão. A terceira diz o seguinte: o pentágono representado abaixo ele é regular, ou seja, ele possui todas as medidas de seus lados iguais. Então, esse lado corresponde à medida desse lado, que corresponde à medida desse lado, que corresponde à medida desse lado, que corresponde à medida desse lado. Se todos os seus lados são iguais, automaticamente a medida de seus ângulos internos todos serão iguais, beleza? Calcule o valor de x. Observe, gente, que o valor do x aqui ele é um ângulo externo, tá? Ângulo externo. Mas para poder conhecer a medida desse ângulo externo, vou escrever novamente, tá? Vou colocar de azul. Esse ângulo x aqui, gente, ele é um ângulo externo, certo? Mas para que eu consiga calcular a medida desse ângulo externo, primeiramente eu vou ter que conhecer a medida do ângulo interno. Porque existe uma relação entre o ângulo externo e o ângulo interno. Que relação é essa, professor? Em qualquer polígono, né, quando eu tenho um vértice e eu somo a medida do seu ângulo interno com o seu ângulo externo, o resultado sempre equivale a 180 graus. Então, nós temos essa relação super importante. Entenda aqui o AI como ângulo interno e o AE como ângulo externo. Vou dar só uma ajeitadinha aqui nesse E aqui, tá? Pronto. Então, sabendo disso, o que é que nós devemos fazer? Calcular a medida do ângulos internos de um polígono regular que possuem todos os seus lados de mesmo comprimento e os ângulos de mesmo comprimento. Então, como aqui nós temos um pentágono, né? Vamos primeiramente saber a soma de seus ângulos internos. Para isso, basta lembrar, né, da fórmula da questão anterior, que é n menos 2, multiplicada a 180 graus. Então, vamos fazer aqui a multiplicação, certo? Como nós temos um pentágono ele possui 5 lados, então nós vamos ter aqui, ó, S igual a N, que é a quantidade de lados, que é 5, menos 2 vezes 180.
Então, quando eu quero calcular a soma dos ângulos internos, basta eu pegar a quantidade, subtrair 2 unidades, que claramente serão iguais a 3, e multiplicar o resultado por 180. Então, quanto é que é 3 vezes 180? E nós vamos perceber que 3 vezes 180 equivale a 540. Professor, não acredito no senhor. Não acredita? Então faça as contas. Quando a gente não acredita, e a gente realmente tem que questionar, então você tem que pedir para o professor provar na sua frente que o resultado é igual. Então você faz isso, multiplica 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 8, 24, vai 2 vezes 4, 3 vezes 1, 3, com 2, 5, então tá aí, ó, 540. Então o professor tem razão nesse probleminha aqui, ó, 540. Só 540, gente, é a soma dos 5 ângulos internos. Nosso objetivo aqui é descobrir a medida de um ângulo interno, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar 540 aqui, ó, e vou dividir pela quantidade de ângulos, que são 5. Então, vamos fazer essa divisão? 540 graus dividido por 5. E aí, qual é o resultado que eu vou encontrar aqui, gente? Vou só dar uma apagadinha aqui, tá? Fazer aqui um negócio bem feitinho aqui. Pronto. Então aqui eu posso dividir pelo 5, né? Porque o 5 ele é maior pela propriedade do algoritmo. O número dividendo ele não pode ser menor, mas ele pode ser maior ou igual. Então 5, quantas vezes esse 5 aqui, ó, que é o divisor, cabe dentro desse 5? Quantas vezes isso acontece? Apenas uma vez. Que aí dá 5, né? E deixa o resto 0. Só que o 0, gente, ele é menor do que o 5. Então, eu não vou conseguir dividir o 0 pelo 5, ele é menor. Então, o que é que eu faço? Pego o número que está do lado e baixo. E aí, vai formar o número 0,4. Só que esse número 0,4 ainda continua sendo o quê? Esse número 0,4 é o número 4. Ele ainda continua sendo menor do que o 5. Então, eu vou precisar fazer o quê novamente? Como eu tenho um elemento aqui, eu vou baixar, tá? O 0 e vou colocar aqui. Mas como eu precisei baixar dois números seguidos, eu vou e acrescento um 0 aqui no resultado. Porque eu precisei baixar simultaneamente dois números para que ele adequasse à propriedade do algoritmo da divisão. Isso é dividir um número quando ele é maior ou igual, beleza? Então, como eu acabei tendo que baixar o 4, não foi suficiente, baixei o 0 consecutivamente, então eu acrescentei um zerozinho aqui no resultado, beleza? E agora eu posso fazer a velha pergunta: quantas vezes o 5 cabe dentro do 40? E eu vou perceber que cabem exatamente 8 vezes. 8 vezes 5, 40. Ah, professor, então quer dizer que quando eu baixo dois números seguidos na divisão, eu tenho que acrescentar o zero? Sim, porque se você não fizer isso, você vai encontrar o resultado sendo 18, gente. E 18 vezes 5 não dá 1540. Beleza? Então, nós acabamos de descobrir que a medida dos ângulos internos aqui ó, equivalem a 108. Então, aqui é 108. Opa! Esse ângulo interno aqui equivale a 108 graus. Esse ângulo interno é 108 graus. Ângulo interno 108 graus. Esse ângulo interno é 108 graus. E esse ângulo interno é 108 graus. De modo que se eu juntar todos os 5, volta a dar 1540. E agora lembre-se, ó. Agora vamos observar aqui essa propriedade aqui que diz, ó, que a soma de um ângulo interno com o seu ângulo externo equivale a 180 graus. Nós sabemos aqui, ó, que nesse vértice o ângulo interno, gente, ó, vale 108 e o seu ângulo externo mede x. Então, o que é que nós vamos fazer? O ângulo interno é 108 graus, com o seu ângulo interno que vale x, e quando eu somar esses dois ângulos, o resultado tem que bater 180 graus. Então, qual é o valor de x, gente, que somado com 108 dá 180? Facílimo, né, gente, isso? O x aqui só pode ser 72 graus, que o único número somado com 108 dá 180 é 72 graus. Então, nós acabamos de descobrir o valor do x. O x equivale a 72, que representa a letra C. Então, vamos agora para a correção da quarta e última questão.
Em um polígono qualquer de n lados, podem ser traçados n-3 diagonais que parte de cada vértice. Sabendo que em um determinado polígono podem ser traçados 7 diagonais de cada vértice. Responda, qual é a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono? Gente, então aqui é o seguinte, olha só, está dizendo assim, ó, em um polígono qualquer de n lados podem ser traçados n-3 diagonais que partem de cada vértice. Professor, não entendi, professor. Explique melhor esse enunciado. Então, vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, um retângulo, tá? Vou colocar aqui um retângulo aqui, ó. Tá aqui um retângulozinho, tá? Cada pontinho desse aqui, ó, que é o encontro entre duas semi-retas, é chamado de vértice, tá? Então, nós temos aqui um vértice. O que é diagonal? Diagonal é um segmento de reta, tá? Já foi explicado aqui, tá? Em conteúdos anteriores, atividades anteriores. O que é uma diagonal? É um segmento de reta que une dois pontos não consecutivos. Então, eu vou chamar aqui de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Beleza? Considerando aqui o ponto A, eu sei que quem são os pontos consecutivos de A? Consecutivo de A pela direita é o B e pela esquerda é o ponto D. Então, esses aqui são pontos consecutivos. No entanto, existe um ponto que não é consecutivo ele, que é o C. Então, se eu quero ligar o ponto A até o ponto C, para que eu consiga fazer essa ligação, eu preciso de um segmento de reta e ele recebe o nome de diagonal. Beleza? Então, já sei o que é diagonal, acabei de lembrar. Diagonal vai ser isso aqui, ó. Pegar aqui uma reta, vai sair aqui do ponto A e vai chegar aqui no ponto C. Pronto. Essa reta aqui, ela recebe o nome de diagonal. Pronto. Ligou dois pontos que não são consecutivos, porque o consecutivo do A à direita é o B. O consecutivo do A à esquerda é o D. Beleza? Então, aqui, essa reta, ela recebe o nome de diagonal. Certo? Então, eu sei o que é uma diagonal, eu já lembrei, professor. Obrigado por fazer essa recordação, trazer essa recordação. Então, o que é que diz aqui? Vamos tentar entender. Em um polígono qualquer de n lados, e nesse caso aqui, esse polígono ele é um quadrilátero, ele possui quantos lados? 4 lados. Então, ele diz o seguinte, ó, que em um polígono qualquer de n lados podem ser traçados n menos 3 diagonais que parte de cada vértice. Aqui nós temos, ó, cada pontinho desse aqui, o A, B, C e D, é um vértice, gente. O ponto também ele é chamado de vértice. Então, aqui eu tenho, ó, o vértice A, eu tenho o vértice B, eu tenho o vértice C, eu tenho o vértice D. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que neste caso, nesse polígono aqui, só é possível traçar de cada vértice apenas uma diagonal. Por quê, professor? Porque diagonal só pode ligar pontos que não são consecutivos. Ora, nesse polígono que é um quadrilátero, eu só possuo um vértice que não é consecutivo a A, que é o vértice C. Então, eu só posso ligar A com C. Então, do ponto A, só é possível traçar apenas uma diagonal, que é justamente o que ele diz aqui na expressão. Ó. A expressão que ele usa é n-3. Essa figura aqui, esse polígono tem quantos lados? É 4. Então, se eu fizer 4 menos 3, ó, eu só consigo traçar realmente uma diagonal que vai sair do vértice A. É isso que ele está falando, tá? Em outras palavras. Beleza? Então, vou até grifar aqui isso aqui, tá? Aí ele diz o seguinte, ó. Sabendo que em um determinado polígono, que não é esse retângulo, que eu usei só para dar uma explicação, sabendo que em um determinado polígono podem ser traçados 7 diagonais de cada vértice, responda. Qual é a soma da medida dos ângulos internos desse polígono? Primeiramente, eu preciso descobrir que polígono é esse. Tá? Então, eu vou apagar aqui. Você já entendeu o que é diagonal. Se não entendeu, volte, pause o vídeo, volte e veja a explicação. Então, eu sei que a expressão que representa a quantidade de diagonais que saem de um vértice é n-3. Então, está aqui, ó, n-3. E nós sabemos que n representa o número de lados de um polígono. E aí ele vem aqui nessa situação e diz assim o seguinte, ó, em um determinado polígono podem ser traçados 7 diagonais, ou seja,
Essa expressão aqui, ela representa a quantidade de diagonais que saem de um polígono. E ele está dizendo que saem 7 diagonais de um determinado polígono. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso igualar essa expressão com a quantidade que ele forneceu. A quantidade de um determinado polígono, né? Que sai, a quantidade de diagonais que sai de um vértice num determinado polígono são 7. Então, eu posso igualar essas duas quantidades. Igualando essas duas quantidades, nós temos aqui uma equação, que o nosso objetivo é descobrir o valor do n. Então, qual é o valor do n? Que, ao subtrair 3 unidades, o resultado corresponde a 7. Então, neste caso, o n, gente, só pode ser 10, né? O único número que, subtraído 3 unidades, o número corresponde a 7 é o 10. Então, neste caso, ó, o n corresponde a 10. Se o n corresponde a 10, ou seja, o n representa o número de lados do polígono, então nós estamos trabalhando aqui com um polígono chamado de decágono. Beleza, gente? É o nosso decágono. E o que é que a questão quer saber, gente? A soma da medida dos ângulos internos. Como é que eu calculo a soma da medida dos ângulos internos de um decágono? Basta eu aplicar a fórmula que é mesmo que nós usamos nas questões anteriores, ó. N-2 multiplicado a 180 graus, beleza? E aí vai ficar assim, ó. SI e vai ficar N-2, o N aqui é 10. Então vai ficar 10 menos 2 multiplicado a 180 graus. E aí, resolvendo aqui a subtração, nós vamos ter o seguinte, ó. 10 menos 2 equivale a 8 e o 8 vai multiplicar 180 graus. Fazendo aqui a multiplicação, ó. 180 multiplicado por 8, nós vamos obter o seguinte, 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 8, 64, vai 6 vezes 4, 8 vezes 1, 8 com 6, 14. Então, nós temos aí, ó. Qual é a soma dos ângulos internos de um decágono? 1440 graus. Tá aí. Resolvemos a letra A. E a letra B é em cima da letra A. Qual é a medida do ângulo interno caso o polígono seja regular? Ou seja, caso o decágono seja regular, caso você tenha um decágono regular, você tem a medida dos lados iguais e a medida dos ângulos iguais. Então, neste caso, ó, a medida do ângulo interno de um polígono regular é a soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados, que é a mesma quantidade de ângulos, tá? Então, neste caso, fica simples, né? Para a gente poder descobrir aqui a medida do ângulo interno, basta que a gente pegue aqui a soma, que deu 1440, e divida pela quantidade de lados, que são 10. Se eu dividir aqui 1440 por 10, é simples. Basta cancelar o 0 com 0, vai ficar quanto, gente? 144 graus. Então, nós acabamos de resolver a letra B da última questão, que era 4. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham ficado até o final, certo, gente? Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula.